A paz do Senhor a todos, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje estaremos falando a respeito da doutrina da perfeição. Estaremos definindo o termo biblicamente, conforme o Antigo Testamento, também conforme o Novo Testamento. Depois faremos uma breve análise de algumas passagens do Antigo Testamento, onde esse termo, essa palavra é empregada, também no Novo Testamento, e principalmente no uso em que Paulo faz desta palavra perfeitos nas suas cartas. A noção de perfeição cristã tem suas raízes nas escrituras do Antigo Testamento, onde no pensamento cristão está ligado à santidade de Deus. A santidade de Deus faz referência ao esplendor da glória, da separação do impuro, do profano e do ritualmente impuro. Nas escrituras do Antigo Testamento, nós encontramos o uso de ambas, ou seja, a pureza ritual e a integridade ética. No Antigo Testamento nós vamos encontrar animais que iam ser oferecidos sendo descritos como perfeitos. Isso quer dizer que eles não poderiam ter nenhuma falha. Caso houvesse alguma falha, o animal não seria aceito como oferta. E também nós vamos encontrar indivíduos que são descritos como sendo perfeitos. A primeira passagem que nós vamos ler se encontra em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Perfeição significa inteireza, completo, sincero comprometimento e integridade no relacionamento. Davi, ainda que adúltero e assassino, pôde ainda alegar: tenho sido íntegro diante dele, segundo Samuel, capítulo 22, versículo 24. Assim como Noé, nesse texto que nós lemos em Gênesis 6, versículo 9, ele é descrito como um homem perfeito no meio das suas gerações. Por quê? Porque ele andava com Deus. Aqui o autor, quando ele escreve esse texto, ele está contrastando Noé com aquela geração perversa. Dentre toda aquela geração perversa e ímpia, que não queria comprometimento com Deus, não queria andar segundo a vontade de Deus, segundo a lei de Deus, aparece Noé sendo descrito como homem perfeito. Como perfeito? Porque ele andava com Deus. Ele servia a Deus e tinha um comprometimento com as coisas de Deus. Era obediente a Deus. Assim como Davi. Davi, mesmo sendo adúltero e assassino, ele pôde alegar que tinha sido perfeito, quer dizer, tinha sido íntegro com Deus na passagem de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 24. O próximo texto que nós vamos estar fazendo uma análise se encontra em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17, versículo 1 diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então aqui nós observamos que aparece Deus diz a Abraão o seguinte: eu sou Deus Todo-Poderoso. Ele se revela como Deus Todo-Poderoso. Ele dá uma ordem a Abrão: anda em minha presença e sê perfeito. O que em Gênesis 6:9 era algo já concluído, a Bíblia descreve Noé como perfeito, aqui para Abraão aparece como uma meta a ser alcançada. Essa expressão anda em minha presença, essa frase, ela expressa serviço e devoção de um servo fiel ao seu rei. Essa mesma frase ela aparece em 1 Reis capítulo 1, versículo 2, em 1 Reis capítulo 10, versículo 8 e em Jeremias capítulo 52, 12. No Novo Testamento, irmãos, essa palavra perfeito, que vem da palavra grego teleios, ela comumente é traduzida por perfeição
e implica uma conclusão, um cumprimento, alcançado um objetivo. Essa palavra objetivo vem da palavra telos, de onde vem a palavra teleios, perfeito. Telos, objetivo, teleios, perfeito. Então essa palavra gira em torno do conceito de um fim ou propósito. Quer dizer, no Novo Testamento, a perfeição ela tem mais um aspecto funcional, está mais ligado com a função. A primeira passagem que nós vamos analisar no Novo Testamento se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 48, passagem muito conhecida, que se encontra dentro do Sermão das Montanhas, Sermão dos Montes, Sermão do Monte, das Bem-aventuranças. Diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Observe que aqui o Cristo está nos dando uma ordem para sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Observe que o padrão dessa perfeição aqui no texto de Mateus é o próprio Pai, é o próprio Deus. Ele é o padrão, ele é o modelo de perfeição. Então aqui, essa passagem, ela recorda a fórmula de Levíticos 19:2, que diz o seguinte, Levítico 19:2, vamos ler esse texto? Diz assim: fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O povo de Deus devia refletir o seu caráter, e nós também, que fazemos parte do reino de Deus, devemos refletir o caráter de Deus. Então, essa passagem de Mateus, ela traz um eco dessa passagem de Levítico 19:2. Só que o evangelista, ele substitui santos por perfeitos. E da mesma maneira como era uma ordem, um mandamento para o povo da antiga aliança, refletir o caráter de Deus, também para nós que somos cidadãos do reino de Deus, nos é cabível refletir o caráter de Deus. O uso de perfeito em vez de santo pode derivar de um total requerimento de fidelidade a Deus, conforme consta em Deuteronômio 18:13. Deuteronômio 18:13 diz o seguinte: Deuteronômio 18:13 diz assim: perfeito serás com o teu Deus. No grego, a ideia de perfeição é funcional. Um ser é perfeito quando ele completa e realiza o propósito no qual foi designado. Ou seja, quando nós completamos a tarefa que nos foi entregue, nós alcançamos essa perfeição. Então, no grego, esse uso da palavra perfeitos, ela traz mais essa conotação de quê? De um aspecto funcional. Você é um ser perfeito quando você cumpre aquilo que lhe foi entregue, cumpre aquilo que lhe foi confiável. Outras passagens que nós vamos estar analisando, agora nós vamos estar fazendo uma breve análise do uso paulino dessa palavra teleios, dessa palavra perfeito, no Novo Testamento. Nós vamos começar em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6, diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. No capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, capítulo 3, versículo 1: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Observe que aqui no versículo 1 do capítulo 3, o termo espirituais significa os perfeitos que ele menciona no versículo 6 do capítulo anterior. Lembrando que no texto original não contém essa divisão de capítulos e versículos.
No versículo 6 ele diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Aí no versículo 1 ele vai dizer assim, do capítulo 3: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Então, esses perfeitos aqui do versículo 6 são também descritos como espirituais. E no versículo 1, esses espirituais que são perfeitos dentro da visão da teologia paulina, é contrastado com os meninos, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Carnais aqui contrasta os espirituais e meninos contrasta os perfeitos do versículo 6 do capítulo 2. Então Paulo ele faz esse uso da palavra teleios, da palavra perfeitos, como esse contraste, contrastando o perfeito, o maduro com o imaturo. Aquele que alcançou uma maturidade cristã, uma maturidade espiritual, com aquele que ainda é menino na fé. Outra palavra que nós vamos analisar, onde Paulo faz o mesmo uso desta palavra, com essa mesma conotação, com esse mesmo contraste, se encontra em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Versículo 13 e versículo 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Aqui Paulo está alegando que todo aquele que se alimenta de leite e ainda não se alimenta de alimento sólido, ele é menino. Não fisicamente falando, mas menino na fé, espiritualmente falando. Todo aquele que ainda não desfruta de um alimento sólido, ainda é menino na fé. No versículo 14 ele vai dizer o seguinte: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Então Paulo, mais uma vez, ele contrasta os perfeitos com os meninos, quer dizer, aqueles que têm os sentidos exercitados para discernir tanto como bem como mal, contra aqueles que ainda não têm esses sentidos exercitados, que ainda está no leite espiritual, ainda se alimenta de leite, quer dizer, ele ainda não desenvolveu, ele ainda não alcançou uma maturidade cristã, ele ainda é um menino na fé, ele ainda está no leite e ainda não foi desmamado espiritualmente. Agora nós vamos analisar uma outra passagem onde Paulo emprega a palavra teleios, a palavra perfeito, em contraste com algo diferente do que nós já analisamos até agora. Nós analisamos duas passagens onde Paulo contrasta os perfeitos com os meninos na fé, os meninos, aqueles que não alcançaram uma maturidade espiritual. Agora em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer o seguinte: antes de nós pularmos para essa passagem, irmãos, eu gostaria de dar uma outra referência que se encontra em 1 Coríntios capítulo 14, onde Paulo, mais uma vez, ele faz um contraste entre os maduros na fé com os imaturos, aquelas pessoas que ainda não alcançaram uma maturidade. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, ele diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Essa palavra adultos no entendimento, ela vem da palavra no grego teleios. Paulo, mais uma vez, ele contrasta os perfeitos com os meninos na fé. Agora nós vamos ver 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10, onde nós vamos ver que Paulo ele emprega essa passagem de outra maneira. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Observe que aqui Paulo, ele emprega essa passagem de outra maneira, essa palavra contrastando com outra maneira. Paulo aqui está contrastando o que é perfeito com o que é em parte, ou seja, o que é completo com o que é parcial.
Vamos ver uma outra passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, onde o Senhor Jesus também emprega essa palavra da mesma maneira. Mateus capítulo 19, versículo 20. Vamos ler do versículo 16 em diante. E eis que, Mateus 19, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Aqui se aproxima uma pessoa de Jesus e pergunta: o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus responde a ele dizendo: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus deu as ordenanças para aquele jovem fazer. E aqui ele vai responder para Jesus o seguinte, no versículo 20. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Então ele perguntou para Jesus: tudo isso, esses mandamentos, essas ordenanças que você está dizendo, eu tenho praticado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? E Jesus vai responder: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então observe que Jesus aqui faz o mesmo uso, ou quer dizer, Paulo faz o mesmo uso de que Jesus faz em Mateus capítulo 19. Ele contrasta o perfeito com o que é em partes, quer dizer, o que é completo com o que é parcial. Então, irmãos, essa palavra ela tem vários usos no Novo Testamento, né? Às vezes significa interesse, às vezes conclusão, às vezes significa até perfeição mesmo no sentido de integridade ética, né? E vale a pena lembrar também que essa perfeição cristã, da maneira como ela é aplicada e usada nos dias de hoje, ela deve ser algo que todo crente nascido de novo deve almejar e anelar do fundo do seu coração, alcançar essa perfeição. Porque nós vivemos numa situação onde nós ainda fazemos parte dessa natureza caída e, querendo ou não, o pecado às vezes acontece de maneira inesperada nas nossas vidas. Mas nós sabemos que nós devemos almejar, é um mandamento do Senhor, conforme ele deixou em Mateus capítulo 5, versículo 48, que nós devemos ser perfeitos, como o nosso Pai, o nosso Deus é perfeito. Eu gostaria de finalizar esse estudo lendo uma passagem que se encontra em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Fique na paz, que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.